seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom demais. Você trouxe sua Bíblia? Então se prepara, porque nós vamos colocar alguns fundamentos, ok? Pode sentar. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é que Deus se move para cumprir o que Ele disse. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para que possa cumpri-la, amém? Então, quando nós nos submetemos à palavra, nós nos entregamos à palavra, colocamos ela como senhorio da nossa vida, há uma responsabilidade da parte de Deus para se mover, fazendo com que essa palavra se cumpra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. Quando nós nos reunimos num ambiente como esse e nos expomos à palavra de Deus, tem algo que essa palavra causa na nossa vida. Tem uma reação, a palavra causa uma reação na nossa vida. Amém, irmãos? Então, por exemplo, se o contrabaixo aqui der uma nota e o sub tiver alto, uma frequência de som vai chegar até você e o seu corpo vai vibrar com isso. Ele vai reagir a esse som que impactou a sua vida. Pois a palavra de Deus tem um poder muito maior do que esse, de vibrar e causar coisas no espiritual que vão mover o natural, ok? Então se prepara para receber essa palavra. Eu quero, antes da gente começar a ler, talvez eu fale novamente, mas eu quero citar Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Diz assim: filho meu, quem é filho de Deus aqui? Pronto, está dizendo, filho meu, está chamando nossa atenção, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam os teus ouvidos, não a deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque elas são vida para aqueles que acham e elas são saúde para o seu corpo. Amém? Então, quando nós prestamos atenção na palavra com todo o nosso corpo, todo o nosso entendimento, colocando a nossa atenção, o nosso ouvido na palavra, e quando ela chega no nosso coração, ela causa uma reação. Vida e saúde. Diga comigo, vida e saúde. Mais uma vez, vida e saúde. Oh, glória. Amém? Então vamos colocar algumas bases aqui para o que Deus tem para fazer essa noite. Eu vou abrir alguns versículos, quero que você acompanhe rápido comigo, se os irmãos conseguirem colocar aqui e facilitar a sua visualização da palavra, vai ficar até melhor. Em Hebreus no capítulo 11, versículo 3, Hebreus 11, verso 3, Hebreus capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Oh, glória! Esse versículo é poderoso demais, há muito conteúdo nele. Então ele diz, olha, pela fé nós entendemos, existe um entendimento de fé, existe um entendimento natural, baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sente, as coisas naturais, o que é normal. Por exemplo, você entra num avião, você não vê que tem um piloto lá, mas você acredita que tem alguém lá habilitado para poder fazer aquele voo, correto? Mas isso é uma fé natural. Porém, ele diz que existe uma fé que faz com que a gente entenda que o universo, ele foi formado pela palavra. É poder ou não é isso? Sim. Foi formado pela palavra, de forma que o que você vê vem a existir do que você não vê. O que significa isso? Que o espiritual vem primeiro e ele traz à existência aquilo que é natural. Então tudo pelo poder da palavra é formado espiritualmente, e depois o natural tem que se adaptar, se mover, se ajeitar, se enquadrar no que foi criado espiritualmente pela palavra, ok? É uma boa notícia ou não é? Sim. Por quê? Porque se naturalmente estamos passando por situações, sintomas, dores, enfermidades, vamos buscar no espiritual um princípio, algo que gere uma nova realidade no natural. E é essa palavra que você vai aprender essa noite nesse lugar. Amém, irmãos? Oh, glória. Então, abra comigo aí em Romanos, no capítulo 4, versículo 18. Romanos, capítulo 4, verso 18.
Glória a Deus. Obrigado, Pai, porque essa noite é noite de sinais, de prodígios, milagres. Eles seguem a palavra e nenhuma só pessoa que entrou aqui essa noite necessitando do milagre do Senhor vai sair daqui da mesma maneira que entrou, mas será alcançado pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz assim no verso 18 de Romanos capítulo 4: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Dá uma paradinha aqui. Esse versículo, assim será a sua descendência, que Deus disse para Abraão, disse lá em Gênesis no capítulo 4, chama Abraão para fora da tenda, fala para ele olhar os céus, e ele pergunta: você consegue contar as estrelas? Pois bem, assim será a sua descendência. O que ele está falando aqui? Que Abraão creu que ia ser pai de multidões, de nações, incontáveis, só porque Deus falou. Só que tem um problema. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Aleluia. Então, o que aconteceu com esse homem? Ele tinha no seu corpo físico, e a Bíblia fala que ele não ignorou isso, uma idade avançada, uma incapacidade natural de gerar, uma esposa que também tinha uma idade avançada e que era estéril. Então, o natural estava dizendo algo, sim ou não? Sim. Naturalmente, uma informação, uma voz estava sendo liberada. Porém, uma outra voz espiritual que gerou o universo, sustenta todas as coisas e é capaz de trazer à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Nessa voz disse para ele: você vai ser pai de nações. E o que ele fez? Se Deus disse, eu acredito. Se Deus disse, eu acredito. E isso, irmão, o fortaleceu. E ele glorificava a Deus nessa certeza: eu sei que se Deus falou, vai acontecer. Não, se Deus falou, vai acontecer. Olha, mas o que você está sentindo? Não importa o que eu estou sentindo, importa o que Deus falou. Se Ele falou, vai acontecer. Mas o tempo já está passando. Não importa o tempo, importa o que Deus disse. Se Ele disse, vai acontecer. E ele se fortaleceu nisso, irmãos. E acontece que quando você se fortalece na palavra, isso puxa de Deus algo para a sua vida. Amém? Então, o que eu quero te estimular essa noite: puxa em conhecer o que Deus disse. E depois que você conheceu o que Deus disse, agarra o que Ele disse. E a Bíblia diz: você vai conhecer a verdade. Sabe o que vai acontecer? Uma libertação vai acontecer. Amém? Glória. Deus é bom. Bom em todo tempo. E essa palavra, essa palavra que sustenta todas as coisas, que gerou todas as coisas, irmãos, entenda uma coisa. Eu sei que às vezes é um pouco difícil o nosso entendimento conseguir realizar isso, mas Deus, Ele é trino. Como pode 3 ser 1? Deus é trino. Deus é o Deus todo-poderoso. Ele tem uma palavra que expressa a sua vontade, e Ele tem um Espírito que manifesta o seu poder. Amém? Então Deus é poderoso e Deus é trino. E essa palavra de Deus que expressa a vontade de Deus é que tem um poder para sustentar tudo. E a palavra tem autoridade. Diga: a palavra é autoridade. A palavra é a autoridade máxima. Sim, a palavra é a autoridade máxima. Ok? Então, vamos entender já entendemos alguns princípios aqui. A palavra já chegou, está chegando no seu coração. A boa notícia, o Evangelho. E por que eu preciso liberar a palavra e liberar a palavra? Porque eu preciso ter uma certeza de que a fé está chegando no seu coração. Chegando fé aí é a substância que Deus precisa para operar milagres, ok? E o apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque quando eu prego o Evangelho, eu sei que é poder de Deus para salvar todo o que crê. Então, quando eu estou liberando palavras aqui, sabe o que está acontecendo? Eu estou liberando um poder que está chegando na sua vida. Esse poder está chegando através dos seus olhos quando você lê, através do seu ouvido quando você escuta, ok? Através da sua atenção,
Por isso eu ando para lá e para cá, por isso eu falo mais alto, mais baixo, eu me movo, porque o que eu quero? Chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção. Para mim, não, chamar a sua atenção para a palavra. E quando você fica atento para a palavra, e quando ela penetra no seu ouvido, e ela chega no seu coração, pronto. Fé foi ativada aí. Amém? Fé foi ativada. E aí, ativou fé, Deus vai começar a se mover. Porque fé tem essa capacidade de nos aproximar de Deus, das suas promessas, da sua verdade, da sua unção. Amém, irmãos? Então, fique atento. Abra comigo aí em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Colossenses 1,15. Aleluia. Diz assim: este se referindo a Jesus Cristo, o verbo, a palavra de Deus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para que todas as coisas, para em todas as coisas ter a primazia. Então diga comigo, a palavra de Deus é o poder máximo, é a autoridade máxima. E essa palavra de Deus, poder máximo, autoridade máxima, ela se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Mas entenda que a palavra de Deus, ela era domínio sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas, sustenta todas as coisas, gera o visível através do invisível. A palavra de Deus que manda, ok, irmãos? E ela é Deus. Porém, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, ele se despiu dessa autoridade, se despiu dessa condição de ser Deus, de estar em Deus, se desfez disso para se tornar carne e osso, como qualquer ser humano que você conhece, ok? Vamos ver isso na Bíblia? Filipenses capítulo 2, verso 6, lembra que eu estou colocando ainda princípios aqui, bases da palavra para que você possa crer, tudo bem? Filipenses capítulo 2, versículo 6, e se prepara, porque já, assim que acabarmos de colocar esses princípios, nós vamos experimentar do mover da unção do Senhor. Oh, glória. Filipenses no capítulo 2, no verso 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Diga obediente. Mais uma vez, obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Ok, vamos gastar um tempinho aqui entendendo o que a Bíblia está dizendo. Então, a palavra de Deus é a autoridade máxima, o poder máximo, que subjugava todas as coisas, que traz à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Essa palavra se tornou carne, passou a ser humano. E entenda, quando Jesus nasceu e começou a crescer em sabedoria, graça, estatura, ele crescia também em conhecimento da palavra, ok, irmãos? Por quê? Porque ele se despiu de tudo. Então, quando ele lia a Bíblia, ele tinha que crer que o que a Bíblia estava dizendo era verdade, como qualquer um de nós. E acreditar que tudo que estava sendo profetizado a respeito do Messias, estava falando a respeito dele. Amém? Então, era ler na palavra e dizer: ah, isso que está escrito aqui está falando de mim. Eu acredito. Ah, isso aqui também que está escrito aqui está falando de mim. Eu acredito. E ele teve que acreditar. E não só acreditar,
se submeter à autoridade dessa palavra. Aleluia. E isso é muito importante, porque, irmãos, fé e autoridade, elas estão intimamente ligadas. Fé e submissão à autoridade de Deus estão intimamente ligadas. Então, se eu creio em Deus, eu tenho também que me submeter ao que Deus diz, acreditando no que Ele falou. Então, se Deus é Senhor, para ser Senhor da minha vida, eu tenho que acreditar no que Ele diz e cumprir o que Ele diz. Aí sim, eu me coloco debaixo do senhorio de Deus para a minha vida. Pois Jesus se colocou debaixo do senhorio de Deus. E Ele até diz, olha, eu nem vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Amém, irmãos? Então veja, Ele estava se submetendo, até quando? Até a morte. E morte de cruz. Ele foi obediente do início até o fim. Em tudo foi tentado, mas em nada ele saiu de debaixo da vontade de Deus. E às vezes, irmãos, a gente tem um entendimento de que o problema é o diabo. Mas não, o problema não é o diabo. Para Jesus até foi uma tentação, mas a Bíblia diz que ele já venceu os principados, potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e sobre eles triunfou na cruz, e tomou toda a autoridade, o nome que está acima de todo nome. Pegou tudo isso, colocou debaixo dos seus pés, e essa autoridade deu para a igreja. Então o problema não é o diabo, o problema é se eu estou submisso à autoridade de Deus ou não. É ou não é? Se eu estou submisso a essa palavra ou não. Oh, glória. Deixa eu achar um texto aqui. Oh, glória, o som está fluindo aqui. Aleluia. Em Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a questão não está num embate direto com o diabo, está na submissão à palavra. Como eu resisto? Com a palavra. Como Jesus resistiu? Está escrito. Não, mas está escrito. Mas ele teve fome, tudo bem. Eu não vou negar que eu estou com fome, mas está escrito. Entendeu, irmãos? Então, por exemplo, eu estou com uma dor aqui, tudo bem, eu não vou negar que a dor está aqui. Mas o que está escrito a respeito disso? Chegou um laudo médico para a minha vida, tá ok, o laudo está lá, os médicos estudaram para isso, estão fazendo a parte dele, mas o que está escrito a respeito da minha vida? E o que Jesus fez? Ele se colocou debaixo da autoridade de Deus, mas eu me submeto a Deus, eu resisto ao diabo, às suas vozes, às circunstâncias que ele levanta, aos dardos inflamados, mas eu me submeto a Deus. E aí, diz que ele fugirá de vós. Com Jesus foi o mesmo, ele resistiu ao diabo, e a Bíblia fala que após ele resistir ao diabo com o que está escrito, esse o deixou, e aguardou um outro momento oportuno. Mas a boa notícia é que vieram os anjos do céu e o serviram. Então, irmãos, quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, existe um mover em todo o espiritual, para que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que creem no seu nome. E amar a Deus não é apenas um sentimento. É claro que não é pecado sentir. Senhor, eu te amo tanto, eu sou apaixonado pelo Senhor. Tudo bem, não tem problema com isso. Mas, biblicamente, o que Jesus considera como amar a Deus é: se você me ama, você vai fazer o que eu mando. Se você me ama, você vai ter a minha palavra em você, e você vai seguir a minha palavra. Então, irmãos, fé e amar a Deus está intimamente ligado a estar submisso ao que a Bíblia diz. Então, realmente eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso tudo o que ela diz que eu posso. Eu vou ficar com o que está escrito. Quando eu me submeto ao que está escrito, eu entro nesse ambiente onde eu estou debaixo da autoridade de Deus, e a palavra, a unção, o poder de Deus flui através da minha vida e atinge as circunstâncias, as dores, os laudos, as enfermidades, os sentimentos. Atinge de que maneira? Atinge a ponto de transformá-los, de mudá-los. Ainda que seja impossível, para Deus nem é difícil. Ele só precisa de fé na sua palavra,
de alguém que se submeta ao que ele diz e fique firme ali. Estou firmado na palavra, estou firmado na rocha, estou aqui, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me abala. Permanecermos firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis, é isso que a Bíblia diz. Então, como estamos nessa posição, irmãos, há um fluir de autoridade da nossa vida para as circunstâncias. Então, sim, porque eu estou sujeito à autoridade, eu vou dizer coisas em conformidade com essa palavra e as coisas vão acontecer. A Bíblia conta a história em Lucas de um centurião que se aproxima, em Lucas fala que ele se aproxima, em Mateus fala que ele mandou alguém, mas o fato é que chegou ao conhecimento de Jesus que o servo desse centurião estava enfermo em sua casa. E ele disse: eu vou até lá curá-lo. Então chega para Jesus e diz: não, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo será curado. E aí, irmãos, em seguida ele vai falar algo que a Bíblia diz que Jesus ficou impactado com aquilo. Ele disse: olha, também eu sou homem sujeito à autoridade. Também eu, da mesma forma que, do mesmo jeito que, assim como você, eu também sou homem sujeito à autoridade. O que esse homem percebeu? Ele percebeu uma cadeia de comando, uma cadeia de autoridade, onde um superior que tem mais poder, mais autoridade, mais domínio, mais governo, está acima dele, e ele, por se submeter a essa autoridade, ele passa a ter autoridade também. Então ele diz: eu digo ao meu servo vai, ele vai, se eu falo ao outro vem, ele vem, se eu mando fazer isso, ele faz, se eu mando buscar aquilo, ele busca. Por quê? Porque eu estou sujeito a uma autoridade maior que eu. E eu reconheço isso na sua vida, Jesus. Eu entendi que você está sujeito à palavra de Deus, que é a autoridade máxima. Então, porque você está debaixo dessa autoridade, você respeita, obedece, se entrega a essa autoridade para cumpri-la, uma autoridade flui da sua vida. E chega uma patente em você, de forma que com o que você fala, acontece. Se você manda, tem que acontecer. Se você libera uma palavra, tem que se mover e se cumprir aquilo que você disse. Jesus diz a ele: olha, nem em Israel eu vi uma fé desse tipo aí. É isso, ele pegou a visão, ele pegou a ideia, ele entendeu o que é a fé do tipo de Deus. É crer como Deus crê, mas está debaixo da autoridade de Deus também. É crer que se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. É crer que se Deus disse e eu disser o que Deus disse, as coisas vão acontecer. E ele falou: pode ir, que o seu servo já está curado. E quando ele chegou lá, o servo estava curado. Amém, irmãos? Isso já é base para a gente crer que a palavra de Deus, ela nem tem limites em paredes. Então, se você está assistindo a gente essa noite, você está na sua casa ou onde estiver, essa palavra que está sendo ministrada aqui pode chegar a você aí onde você está e causar a mesma reação que está causando em quem está ouvindo aqui, porque a fé não vem pela presença, a fé vem pelo ouvir. É claro que é importante se expor à unção, sim, mas não é limitante. Então a unção pode ser daqui, junto com a palavra que é ungida, junto com o evangelho que é a boa notícia, e promover milagres na sua casa, onde você estiver ouvindo. E nem está limitado a tempo, pode estar ouvindo amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, a palavra é a mesma, e ela causa o seu efeito, causa a sua reação. Aleluia. Entenda, irmãos, quando estamos debaixo da autoridade de Deus, se falamos o que Deus diz, acontece como Deus diz. Vou falar de novo que até eu me arrepiei. Se você está debaixo da autoridade de Deus e diz o que Deus diz, vai acontecer o que Deus disse. Aleluia. É muita unção, irmãos. Glória. Aleluia. Então, olha, a Bíblia conta em Ezequiel, no capítulo 37, que o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus até um vale onde estava cheio de ossos. E ele fez andar ao redor daqueles ossos e viu que eles estavam sequíssimos. Diga, sequíssimos. Ou seja, muito, muito, muito seco. Ok? Estavam sequíssimos. E Deus faz uma pergunta para ele e diz assim: olha, é possível que esses ossos voltem
a ter vida. E é interessante a resposta. Quando eu li esse texto, eu percebi que tinha algo diferente na resposta. Porque ele diz assim: Senhor, tu sabes. Aleluia. O que ele está falando? Ele está dizendo assim: Senhor, não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, não importa o que o natural diz, para mim o que importa é estar debaixo da tua autoridade. Se você diz que pode, pode. Se você diz que é. Naturalmente não pode não, naturalmente posso sequíssimo se tornar a viver, não dá. Mas não estou aqui para estar naturalmente, não estou aqui para ficar preso ao natural, isso todo mundo fica. Eu quero fazer diferença, eu quero ter a diferença na minha vida. Andar com laudo dizendo que não tem cura, todo mundo tem, mas eu quero viver o sobrenatural e poder dar um testemunho de que mesmo com um laudo dizendo que não tem cura, Deus me curou, Deus moveu na minha vida, eu fui curado. Aleluia. E Deus disse: então vamos fazer o seguinte: diga, profetize, fale a esses ossos secos, diga a ele: comece a criar carne, juntar tendões, músculo, pele, porque assim diz o Senhor. Aleluia. Oh, glória. E ele pegou e falou, irmão, se você for ler o texto, é exatamente igual ao que Deus disse. Ele diz: ossos secos, assim diz o Senhor. Não é o que eu digo, não é o que eu penso, não é por causa da minha força, ou pela minha capacidade, ou porque eu sou o suprassumo da fé, é porque Deus disse. Assim diz o Senhor: comece a se juntar osso com cada osso, crie músculos, nervos, tendões, pele, porque assim Deus está falando. Irmãos, se entenda, pela fé entendemos que o universo foi gerado pela palavra, de forma que o visível veio a existir do que não se vê, pela palavra. Então ele disse: assim diz o Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia fala que de repente começou um barulho e um bater de ossos, e cada osso procurando o seu osso que pertence, e o fêmur saindo, pulando daqui até chegar lá no outro lado, encontrar a bacia, se encaixar, a tíbia encaixando com a fíbula, e foi tudo se organizando, cada vértebra na sua ordem. E formaram-se esqueletos, e os músculos começaram a se mover, e tendões, e nervos, artérias, veias. Uau! Aleluia! Se formou um grande exército naquele lugar. E, irmãos, eu não estou vendo um monte de esqueleto aqui. Eu estou vendo pessoas que talvez alguma coisa se desorganizou no seu corpo. E o reflexo disso, ou o sintoma disso, são dores, são laudos, são sintomas. Mas a palavra de Deus, que transforma ossos em pessoas, é capaz de mudar tecidos, mudar células, mudar sentimentos, destruir tumores, secar câncer, secar caroço, consertar artérias, ajeitar os corações, voltar a funcionar o rim normalmente, ajeitar o tecido hepático. Ei, o seu corpo foi criado pelo Senhor, e a palavra dele é poderosa para ajeitá-lo e fazê-lo se enquadrar nessa palavra. Basta estarmos crendo, basta nos submetermos a essa palavra. Amém, irmãos? Oh, glória. Então Jesus, depois de morrer, de ser fiel até a morte de cruz, ressuscitou. Ele aparece para os discípulos e ele diz para ele: olha, toda a autoridade me foi dada, portanto, ide. O que ele está dizendo? Ei, a autoridade foi dada para mim, mas agora eu estou passando ela para vocês. Ele diz: ide. E esse mesmo contexto está tanto em Mateus 28 como em Marcos 16. Ele diz: ide. Em Mateus ele fala: ide, fazei discípulos. E se você tiver oportunidade, assista uma ministração do nosso pastor falando a respeito de discipular. Significa fazer discípulo. Ei, discípulo ou discipular ou disciplinar. Disciplina significa estar debaixo de autoridade e obedecer essa autoridade. Está dizendo: ei, vocês precisam ensinar isso para os outros, que assim como vocês estão em mim, eu estou em vocês. Que quando vocês se enquadram em se submeter para a palavra, sabe o que vai acontecer? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
vocês vão pedir o que quiser e será feito. Aleluia. E eu gosto de ler no original, porque a palavra pedir do original significa também requerer. Então está dizendo, olha, se você fizer lá um requerimento em meu nome, tenha certeza que o Senhor vai pegar isso e vai dizer, assim seja desse jeito, pode despachar porque vai acontecer, pode despachar porque eu já assinei embaixo, já carimbei, já liberei. Aleluia. Oh glória. Então está na hora, irmãos, a gente começar a requerer os nossos direitos, o que a Bíblia diz que nós temos, que nós podemos e quem nós somos, porque estamos submissos a essa autoridade. Mas os sentimentos estão lá, talvez permaneçam, mas a gente fica firme. Está escrito, está escrito, está escrito. E ele diz, sabe o que vai acontecer se vocês se entrarem nessa submissão à autoridade da palavra? Vai começar a fluir através de vocês, e aí vocês vão expelir demônios, vocês vão curar enfermos, e vai ter um poder na vida de vocês sobre todo o poder das trevas, porque eu estarei convosco todo o tempo até a consumação do século. Aleluia. Amém, irmãos? Há um poder disponível para fluir através da nossa vida, e essa noite, nesse lugar, vai fluir poder através da minha vida, porque eu estou ministrando essa palavra, mas podia ser qualquer um de vocês. Aleluia. E temos que ter uma alegria nisso. Mas a alegria maior é entender que nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Ele é Senhor da nossa vida. Jesus é Senhor da minha vida. Por isso eu faço o que Ele faz. Aleluia. Eu faço o que Ele faz. Em João diz, olha, aqueles que creem em mim farão também as mesmas obras e outras maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Aleluia. Irmão, sabe, certa vez Jesus chama os seus discípulos, primeiro os 12 e depois os 70, e a reação foi a mesma. Ele deu autoridade a eles no seu nome e os enviou. Olha, pode ir no meu nome. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios e vocês vão pegar a boa notícia. E eles foram. E passou um tempo, a Bíblia fala que eles voltaram entusiasmados, alegres, impressionados até. E se aproximaram de Jesus e falaram, Senhor, uau, não sabe o que aconteceu. Imagina Jesus com toda a paciência que foi. No teu nome, até os demônios estão se submetendo à nossa autoridade. Os enfermos foram curados, até os demônios se submeteram, porque a gente falava para sair no seu nome, eles saíam. E Jesus fala para eles assim, olha, vocês estão alegres pelo que está debaixo do pé de vocês? Vocês tinham que estar alegres pelo que está em cima da cabeça de vocês. Vocês tinham que se alegrar pelo que está em cima e não pelo que está embaixo. Por quê? Porque o que está em cima, porque vocês entraram debaixo da autoridade de Deus, que ela fluiu e colocou o diabo debaixo dos seus pés. Colocou as dores debaixo dos seus pés, colocou as enfermidades debaixo dos seus pés, colocou o impossível debaixo dos seus pés, porque você está debaixo da autoridade daquele que é o poderoso, que é o Senhor, que é o todo-poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você se submeteu a essa palavra e ela está em você. Então tudo que você falar crendo, assim será. Tudo que você falar crendo, assim será. Amém, queridos? Deus é bom. Deus é bom demais. Então eu vou dizer para você, creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Aleluia. Creia na palavra do Senhor. Aleluia. O que os sintomas estão dizendo? O que as dores estão dizendo? O que os laudos estão dizendo? O que os seus sentimentos estão gritando? O que o natural está falando? Não importa. Eu vou ficar com o que está escrito. A Bíblia diz em Salmos, no capítulo 7, no verso 20, enviou a sua palavra e os sarou, livrou do que lhes era mortal. O salmista também disse, no capítulo 11, no capítulo 118, verso 17, viverei, não morrerei e contarei os feitos do Senhor. O que a palavra de Deus diz, é ela que tem que estar na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então, combata o que você está sentindo com o que a palavra de Deus diz.
Olha, mas a dor de cabeça está forte. Mas está escrito, Ele mesmo tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, mas está escrito que Ele mesmo já tomou, carregou e levou. Está escrito, a palavra foi liberada e me sarou. Está escrito, eu não vou morrer, eu vou viver e eu vou contar os feitos do Senhor. Eu fico com o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé. Aleluia. Eu fico com o que a palavra de Deus diz. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.